Oi gente, esse aqui é o último vídeo dessa série de vídeos que a gente fez sobre HTML, CSS. A gente vai fechar aqui esse ciclo, tá certo? No próximo vídeo a gente já vai começar o desenvolvimento do Orkut, tá bom? Então vamos lá para os aprendizados que a gente tem hoje, tá certo? A gente percebeu, né, que na última aula a gente praticamente deixou a página igual, só que tem alguns detalhes dela que ainda não estão 100%, né? Você percebe que aqui esse link que a gente criou, ele não está ainda com a cor, né, idêntica à cor que a gente utiliza aqui no Orkut original, nessa página do Orkut original. Ele está com uma cor um pouco mais escura, com sublinhado embaixo. Então a gente já vai ter alguns aprendizados novos de CSS hoje, tá certo? Junto com esse aprendizado, a gente já vai um pouco reciclar as últimas aulas também. Logo depois que a gente fizer isso, a gente já vai partir para o nosso aprendizado principal de hoje, que é o formulário e algumas tags também que a gente não falou ainda sobre o HTML, tá certo? Vamos lá, então nessa partezinha aqui de cima do menu, a primeira coisa que a gente percebe é que ele tá aqui com esse sublinhado, e a gente não quer isso. Então vamos lá, gente. A gente aprendeu duas formas de selecionar na aula passada, no vídeo passado, né? Essa forma que a gente só coloca o nome da tag, e essa forma que a gente coloca a hashtagzinha aí, ou a cerquilha, né? Para identificar o ID que a gente quer selecionar, certo? Só que existem outras formas também de selecionar, que a gente vai aprender agora, certo? Uma dessas formas de selecionar é a seguinte. Você pode dizer, percebam que uma tag ela tem uma mãe e ela tem vários filhos muitas vezes, né? Percebam aqui, por exemplo, body. Body tem algumas tags filhas, que é tag aqui de cabeçalho, tag menu. Tag cabeçalho, ela também se torna uma mãe, digamos assim, a partir do momento que eu coloquei outra tag dela. E ela se tornou mãe aqui dessa outra tag, né? Então, assim, essa hierarquia, a gente pode usar ela para selecionar também através do CSS, tá certo? Então, vamos tomar como base esse exemplo que a gente está aqui, é o exemplo ideal, porque menu, dentro dele existem duas tags aqui, que é duas tags A. Então, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte, olha, menu, ele sempre vai ter uma cor diferente, a tag A dentro de menu, que é... Aí vocês vão aprender agora a forma de selecionar, né? Que é menu, eu dou um espaço e digo, a partir do momento que eu dou espaço, dizendo, olha, eu quero procurar agora só dentro do menu isso que eu vou colocar agora. Então é como se eu estivesse zerando ali a seleção e colocando uma outra tag ou uma outra ID aqui dentro. Então dentro de menu eu quero que busque A, certo? E quando ele encontrar A, ele vai aplicar esse estilo aqui. Entenderam? Então quando eu coloco um espaço entre dois seletores, aqui no caso, eu vou estar dizendo que eu estou procurando o filho dele. Então eu estou procurando o A, que está dentro de menu. E se eu tivesse mais uma tag aqui, por exemplo, outra tag div, que tivesse dentro de A, ele faria assim, né? Procure menu, dentro de menu vai ter uma tag A, e dentro da tag A vai ter uma div. Só que isso daqui significa que todas as tags A que estão dentro de menu vão ser estilizadas, que é o que a gente quer fazer. Nesse momento eu quero que todas as tags A dentro de menu sejam estilizadas com uma cor específica. E essa cor a gente vai pescar de novo lá na nossa página original. Perceba que o português aqui está com essa cor clarinha e eu quero que todas fiquem com essa cor clarinha, certo? Então essa cor clarinha, olhando aqui já na ferramenta de desenvolvimento do browser, do navegador, ele vai me dizer que é essa cor aqui. Então tá aqui o seletor A, ó, percebam, e dentro do A tem essa corzinha aqui. Então eu vou dizer que A vai ter essa cor, tá certo? A vai ter essa cor, color essa. Quando eu atualizar minha página aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai colocar, ó, com todos os links aqui da minha página com essa cor, certo? Tá, como é que eu faço então para mudar a cor só de um aqui? Eu quero que mude a cor só de um. A gente poderia usar o ID para identificar, mas eu acho que não é esse caso. A gente pode aprender agora uma nova propriedade, um novo atributo de tags do HTML, que é a class. Eu posso dizer aqui que o menu que tiver selecionado, eu vou colocar uma classe específica, um identificador específico para ele. E aí vocês vão entender já já qual a diferença de class e de ID, certo? Então vamos lá. Aqui nesse caso, na tag A, English, ela não é a que está selecionada. A que está selecionada aqui no meu caso é português, porque o meu texto está em português por enquanto. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui esse português, essa classe A, vou colocar uma class nela
igual a selecionado. Nesse momento eu estou dizendo o seguinte, ó, esse A aqui ele vai ter um class selecionado, certo? Por que eu não coloquei a ID? Porque a ID é para identificar de fato uma tag específica. Quando eu vou ter uma certa mudança ali, uma coisa que vai ficar muito volátil, que vai ficar o tempo todo mudando, uma hora ele vai ter uma class, outra hora é outro componente, né? Outra tag que vai ter essa class. Então o que é que eu faço? Eu posso usar essa class aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos só para vocês entenderem, eu vou colocar essa class selecionado e aí eu vou aqui no meu CSS fazer o seguinte, eu vou dizer dentro de menu, quando tiver uma class, como é que eu faço para selecionar a class? Se o menu eu uso o jogo da velha, a cerquilha, na class eu uso só um ponto, tá certo? Então eu coloco ponto selecionado, abre e fecho essa minha aspa aqui. Opa, saiu aqui o cursor daqui. Abre e fecha essa minha aspa. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Eu posso colocar aqui dentro o meu estilo que eu quiser. Nesse caso eu quero que ele fique com uma cor, que é a cor, essa mesma cor aqui de cima, né? Que é essa cor um pouco mais escura. A mesma que está sendo usada aqui em Language, no menu como um todo, né? Então eu coloco aqui, salvo. Nesse momento, ó, português ficou com essa tagzinha aqui um pouco mais escura, certo? Só que nesse caso aqui, né, ainda tá faltando uma coisa. A gente aprendeu o que é class, né? Só que vamos lá, na página em inglês, como é que eu vou fazer? Só é eu trocar o class que estava selecionado em português e mudar ele para o inglês, tá certo? Ó, perceba que class uma hora estava num canto, outra hora estava no outro. Então ele vai ser bastante útil pra gente nesse aspecto, ó. Aí mudou agora, porque eu mudei aquela class para outro lugar. Outro motivo da gente usar ID e não class é que o ID ele geralmente identifica um único elemento. Então eu digo o seguinte, ó, esse estilo vai ser desse elemento, esse comportamento é para esse elemento, um só. Quando eu uso class, eu posso usar esse estilo para mais de um. Então o que é que eu posso fazer aqui? Se eu quisesse que ao invés de usar, por exemplo, o A, eu criasse uma class específica para esse link, porque pode ser que tenha outros menus, outros links aqui dentro dessa tag menu, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui agora dizer que esse languages, além da class selecionado, e aqui entra mais uma vantagem do class, eu posso usar mais de um identificador para ele. Eu já tenho um selecionado aqui, só que eu posso antes colocar outro. Por exemplo, vou chamar aqui de link e vou dar um espaço. Ou seja, a partir desse momento, essa tag ela tem dois identificadores, link e selecionado. E o espaço é que vai dizer essa diferença, a separação entre eles, certo? Então, aqui nessa outra tag, que eu não estava usando mais nada, agora eu vou usar class de novo, só que eu vou deixar só o link, tá certo? Ó, class link. E aqui, ao invés de eu usar A, que eu tinha usado antes, eu vou trocar por ponto link, tá ok? Então, eu estou dizendo que no menu, tudo que tiver com a class ponto link vai ficar com essa cor, né, um pouco mais escura, só que o que tiver com a class selecionado vai ficar com uma cor, né, um pouco mais clara, que no caso é o contrário, né, uma mais clara e outra mais escura, certo? Então vou salvar aqui, vou dar um F5, percebam aqui, vamos aqui na nossa ferramenta de desenvolvimento, né, ver como é que ficou isso, né, de menu, ó, aí ficou com o link selecionado e outro só link, tá? Então troquei de A para class, que é o link. Então é outra vantagem usar class, você pode colocar em mais de um. Então, se tiver alguma coisa que você quer que fique com o mesmo estilo em todo lugar da página que ela tiver, você usa class. Ah, eu vou colocar essa class aqui. A gente usa geralmente para botões. Ah, eu quero que sempre o botão tenha esse estilo. Só que tem determinado tipo de botão que eu quero que fique com um estilo. Outro eu quero que fique com outro estilo. Então você coloca, esse botão aqui eu vou dizer que a class dele é botão principal, o outro é botão secundário, e o botão secundário ele é um pouco mais claro, o principal ele é um pouco mais escuro. Então onde tiver o botão com essa classe principal eu vou colocar com essa cor. Então você usa dessa forma, é uma maneira de você poder colocar esse estilo ou essa forma de selecionar essa tag em vários outros lugares, certo? Outra coisa bacana aqui de explicar é que a gente pode juntar as seleções, né?
Em que sentido? Supomos que eu tivesse aqui dentro da minha tag menu outro componente, vou chamar aqui language, tá certo? E eu vou dar uma tag aqui para language, uma tag que a gente não tinha visto ainda, que é a tag spam, certo? Spam é só uma tagzinha de texto que ele não vai interferir em nada durante o meu texto. Geralmente ele é utilizado para se eu quiser estilizar alguma partezinha do texto ali, eu coloco spam e depois aplico um estilo naquele texto, deixo ele mais escuro, muda a cor dele, né? Então eu vou colocar só spam aqui, que é uma tag neutra de texto, certo? Eu coloquei esse spam aqui. Percebam que não vai alterar nada aqui na nossa página, ó. Atualize não alterou nada. Só que eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar também spam, vou colocar uma class nela de link. Depois eu vou tirar, é só para aprendizado, tá? Colocar aqui uma class link. Quando eu coloco essa class link, o que é que acontece? Language também vai ficar com uma cor mais clara, que é a cor que eu apliquei para todo tipo de link aqui. Se tá dentro de menu e se tem a class link, então aplica esse estilo. É isso que eu disse. Só que o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dizer que eu só quero que esse estilo aqui seja aplicado para quem tem a class link e a tag for A, certo? Quando eu faço isso, eu estou juntando as seleções. Então é o seguinte, ó, quando tiver um seletor A e for uma class link, aí sim você aplica esse estilo. E aí fica junto, sem separação de espaço nenhum. Se eu colocasse um espaço aqui, eu entenderia aquela hierarquia. Menu é mãe de A e A é mãe de uma class link. Só que não é isso. Na verdade, eu estou juntando aqui porque eles são a mesma coisa. Certo? Então agora a seleção, ao invés de pintar isso daqui, não vai pintar mais, vai pintar só os links. Ó. Entenderam? Então é assim que funciona, né, as seleções do CSS também para class e outros tipos. Aqui poderia ser um ID, né? Se link fosse um ID, você poderia juntar também, tá bom? E aí, só para a gente ficar claro também esse tipo de selecionar, né? Percebam que aqui em cima eu usei aquela forma que é juntando, né? Se eu quiser aplicar o mesmo estilo em dois elementos, eu faço assim, eu coloco uma vírgula, né? Supomos que eu quisesse aplicar esse mesmo estilo aqui, só uma suposição, tá? Tanto para conteúdo quanto para link. A vírgula, ela ficaria logo depois de tudo isso, ó. Então eu aplicaria tudo isso, vírgula, o outro estilo. Se fosse uma outra seleção que tivesse também uma hierarquia, não tem problema. Você aplica a hierarquia, coloca vírgula e coloca o outro. Entenderam? Então é assim que funciona. Vamos só voltar aqui, vou desfazer isso. Foi mais a atitude de aprendizado mesmo que eu fiz esse estilo. A gente não precisa aplicar isso. Vou só dizer que A dentro de menu vai ter essa cor e quando ele estiver selecionado ele vai ter essa outra. E aí deu pra gente entender e trabalhar melhor com essa informação, né? Tranquilo? Só que faltou uma coisa. Dentro de menu ainda tá sublinhado aqui, né, essas tags. Como é que eu faço isso? Existe uma propriedade, né, do CSS que é o text decoration, que ele vai dizer o estilo de decoração do texto, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar none. Eu vou dizer que eu não quero que tenha nenhum estilo de texto, tá certo? Quando eu fizer isso e aplicar aqui, ele vai tirar esse meu sublinhado aqui. Ah, Rafael, e se eu quisesse aplicar o sublinhado em algum texto? Vou só trocar aqui para vocês verem. Ao invés de none, que é nada, né, como se fosse não quero, você vai colocar underline, que é essa linha assim, tá certo? Quando você coloca isso, ele coloca a linha embaixo, tá bom? Reforçar também o que eu já falei em outro vídeo, né? Existe um universo de conhecimentos sobre essas tecnologias, né? Muita coisa, realmente muito atributo, muita propriedade. E é muita coisa realmente pra gente aprender. Uma aula, um vídeo não vai fazer a gente assimilar tudo, né? O importante é a gente saber que existe esse universo, existe muita coisa pra gente trabalhar dentro do CSS, do HTML. E que a gente vai aprender juntos no desenvolvimento do Orkut, que a gente vai começar já a partir do próximo vídeo, tá certo? Então eu vou tirar aqui, né, esse estilo do underline, vou deixar o none, pra gente tirar esse estilo sublinhado aqui, tá bom? Ó, percebam que já ficou mais parecido, tá bom? Vou aproveitar aqui para também a gente aprender outra coisa sobre CSS, que é o paging. Que é isso? A gente utilizou aqui, vou até passar o cursor pra gente lembrar, né, ó, o merging. O que é o merging, né?
é esse passadinho aqui, o cursor aqui em cima de cabeçalho. Mergem é essa distância que vocês estão vendo aí em laranja na tela de vocês, que diz o seguinte, ó, eu quero que eu fique distante tantos pixels que a gente configurou, né, desse meu elemento aqui. Então, esse cabeçalho eu coloquei um merge de 60 pixels, então tudo que tiver ao meu redor vai ficar distante de mim 60 pixels. Só que isso é de dentro para fora, ou seja, eu estou aqui com a div cabeçalho e ela está dizendo que o que tiver fora dela vai ficar com essa distância. Só que eu tenho como dizer também a distância para dentro dela. Vamos aplicar aqui no Orkut um merging para vocês verem a diferença. Um merging e um paging, que é a outra propriedade que eu quero ensinar para vocês. Então aqui em cabeçalho eu tenho um merging de 60 e eu vou colocar outra propriedade aqui, que é o paging de 60 também, só para vocês verem. E for salvar. Quando eu salvo, o que acontece? Ó? Ele deu uma distanciada maior, né? Só que vamos passar o cursor aqui por cima. Ó. Essa parte que vocês estão vendo em laranja é o merging, é de dentro para fora. E essa partezinha amarela é dentro. Ou seja, eu estou aplicando um estilo para dentro da minha tag, para dentro dela. Como é que eu posso fazer de uma forma visual, para que vocês entendam isso aqui de uma forma visual? Eu vou aplicar uma outra propriedade CSS aqui, mais uma para vocês aprenderem, né? Que é o border. Vou colocar uma borda aqui de 2 pixels, ela vai ter 2 pixels de distância, e vou dizer que ela vai ser preta, black. A gente vê ela bem, tá certo? Border 2px black. Nesse momento aqui, ele vai criar, nesse momento ele não criou. Ah, tá, eu tenho que colocar qual é o tipo da borda, se ela vai ser tracejado, se ela vai ser, né, uma borda sólida. Nesse caso é uma borda sólida. Então eu coloco só isso e ele, ó, me dá aqui essa formatação de borda, tá? Quando eu coloco o cursor em cima, eu vou perceber bem. Ah, olha só, a minha tag cabeçalho, ela é essa borda, certo? Eu tô dando uma borda na minha tag cabeçalho. Só que o merging, o laranja, ele tá pra fora dela. Então eu tô dizendo, ó, o que tiver fora da minha tag, me deixa distante 60 pixels. E pra dentro, você me deixa distante, ó, 60 também. Entenderam a diferença entre paging e merging? Então o paging é essa diferença aí. O paging é pra dentro e o merging é pra fora. Tá certo? Então nesse caso aqui eu apliquei um paging só para questão de aprendizado. E eu também vou querer aplicar um paging dentro dessa minha tag A. Só que assim como o merging, o paging também pode ser aplicado para vários sentidos, vários lados, né? Então vamos lá, ó. Paging left. Para minha esquerda eu quero aplicar uma distância de 5 pixels. E para minha direita também eu quero dar uma distância de 5 pixels. Paging right. De 5 pixels. Só uma distância pequena, né, que a gente quer. Vou aqui dar um F5, né, a gente desfez a parte do Orkut. Percebam que ele deu uma distanciada aqui entre as palavras, inglês, português, mais ou menos como tá lá na outra página do Orkut também, certo? Combinado? Então esse paging é isso. Eu poderia usar merging aqui? Poderia, mas eu só quis aplicar esse conceito aqui de paging para vocês, tá certo? Vocês vão já entender uma importância desse paging aqui. Poderia também aplicar o merging, ó, daria certo do mesmo jeito, mas o paging, ele é para dentro, ele tem algumas utilidades, tá bom? Vamos lá. Aprendemos agora sobre paging, né? Mais um conceito novo e tal. Só que eu quero agregar ainda mais nesse paging aqui, gente. Assim como o merging, o paging também tem para cima, para baixo, para os lados, né? Só que o que acontece? Dentro do paging existe uma forma de você fazer também esse distanciamento de uma forma mais simples, em uma linha só. Eu posso usar só paging. E vocês vão ter que aprender uma sequência agora, tá? É que nem um relógio. O relógio começa com esse ponteiro aqui, né? E ele vai descendo, vai fazendo assim, né? No sentido horário. Essa ordem que eu vou aplicar aqui, eu vou usar quatro propriedades. Cada uma delas vai representar uma direção que eu tô querendo colocar a distância. Só que ela começa em sentido horário. Então é pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Certo? Então o que é que eu tô dizendo? O primeiro parâmetro aqui vai ser relacionado pra cima. Então eu vou dizer que para cima eu não quero nenhum pixel, é 0. Para o lado eu quero 5 pixels, certo?
Para baixo, eu também quero 0. E para o outro lado, eu quero 5 pixels. Então, em uma linha, eu consigo dizer as distâncias que eu quero e eliminar esse estilo de escrever aqui, tá bom? Quando eu faço isso, funciona do mesmo jeito. Mais um aprendizado. E isso aqui funciona também para o merge. Assim como a gente fez esse merging aqui, ó, a gente poderia ter feito ele de outra forma, tá bom? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre redirecionamento para a gente poder conversar sobre formulários, tá certo? Vamos primeiro construir o nosso formulário. Como o próprio nome diz, o formulário é um form que você vai criar ali para poder enviar informações para algum lugar. Então a gente vai escrever um formulário lá embaixo do nosso arquivo, né? Aqui abaixo de inscreva-se, eu vou criar uma nova tag P, é um parágrafo novo que eu estou criando, né? Vou pular aqui a linha, vou colocar P fechando. Dentro de P eu vou criar nosso formulário, eu vou colocar uma tag form. Aí eu fecho form também, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho esse arquivo para a gente poder ver melhor, né? Então esse form aqui, ele tá abrindo, tá fechando, só que aí eu vou criar um campo dentro. Os campos dentro dos formulários são chamados de inputs, tá? Só que todo input ele tem um tipo, tá? Então eu tenho um input aqui que eu vou dizer que ele é type text, ou seja, ele é um input de texto. Eu vou querer colocar texto ali dentro, tá bom? Vou colocar aqui alguns outros só para vocês verem como exemplo, tá? Existe o number, tá? Existe o checkbox, que é aquele checkboxinho que você coloca, né? Ó, checkbox. Existe o rádio. O rádio é igual ao checkbox, só que ele tem um outro tipo de funcionamento, né? Digamos assim, vocês vão entender daqui a pouquinho. Rádio, input type. Vamos agora criar outro tipo. Vamos criar um tipo textiária. É muito parecido com o input text, mas ele permite colocar mais texto. Textiária. Textária. Certo? Textiária, uma área de texto, tá bom? E vamos criar aqui também um botão, que é button, certo? Barra button. E a gente vai colocar dentro de botão o nome enviar, bom? Então eu coloquei aqui alguns tipos, né, de campos para formulários. Então vamos ver como é que vai ficar na nossa página, né? Se eu atualizar aqui, a gente vai ver que aqui embaixo vai aparecer, né, um campo de formulário para a gente poder trabalhar com esses campos aqui de formulários, tá certo? Então vamos lá, ó. Percebam que tem um input text aqui, eu coloco o texto aqui dentro. Aqui eu tenho de números, coloco números aqui dentro. Aqui tenho dois campos, né, ó, um checkbox e um rádio. E aqui eu tenho um textiária, que aí eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, né, ó, realmente bem customizável com relação a tamanho de texto. E um botão de enviar, tá? Foi só uma representação, né, de alguns campos que existem de formulários. De novo, a gente vai trabalhar muito com isso daqui durante o desenvolvimento do Orkut, que a gente vai fazer juntos, tá certo? Enquanto isso, fica aqui esse aprendizado do que é esse formulário aqui, que existe esses campos. E olhando para o Orkut original, a gente vai ver que ele só tem um campo. Olha só, a gente já consegue identificar qual é o tipo de campo aqui. É um campo de texto que ele criou e um botão aqui, né, que ele criou também, tá certo? Então eu vou aqui deixar só o campo de texto, tá? Ó, vou deixar só um campo de texto aqui, vou tirar essas outras coisas. Vou deixar só um campo de texto. Vou salvar, vou atualizar aqui minha página. E é exatamente isso que vai acontecer. Vai ficar um campo de texto e um botão. Só que perceba que o tamanho, né, ele tá um pouco diferente aqui. O tamanho aqui tá maior. Então vamos mudar o tamanho desse input aqui no CSS, né? Vamos atribuir uma class que a gente aprendeu agora há pouco. Class igual a... Vamos botar o nome de campo texto, tá certo? Então eu vou dizer que esse campo aqui é um campo texto. Sempre que eu quiser usar nome composto, eu vou usar duas palavras, mas eu vou colocar um hífen entre elas, né, ali, para poder
separar as palavras. Se eu usar espaço, colocasse campo, espaço, texto, na verdade eu estaria era dizendo que são dois seletores, né? Um para campo e outro para texto. Então, não é isso que eu quero. Eu quero dizer que é um só. Então, uso o hífen aqui ou qualquer. Ou você pode juntar e colocar um nome, uma letra maiúscula, que é para diferenciar que são duas palavras, né? Digamos assim. Então, é isso que você vai fazer. Mas geralmente se usa o hífen, tá? Até na comunidade realmente as pessoas usam o hífen, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui então um estilo novo que é campo texto e vamos dizer que esse campo texto aqui ele vai ter um width, né, de diferente, que é um tamanho um pouco maior, o width 300px. 300px. Prontinho, gente, aplicamos aqui, né? 300px já ficou bem maior. E aí, pra gente fechar o aprendizado sobre formulários, né? Como é que eles, o que é um formulário aqui? Vamos partir de novo do nosso menu, tá? Percebe que quando eu clico no menu, ele me redireciona para algum canto. Nesse caso tá Google aqui ainda, porque eu coloquei naquele nosso vídeo dessa forma, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, já que a gente meio que finalizou, entre aspas, a nossa página, né? A gente vai colocar, dizer que toda vida que eu clicar em English, ele vai para a página Orkut underline English. Então vai dizer que vai para Orkut underline em, tá certo? Aí eu vou salvar, vou lá na pasta onde tá os arquivos, vou dar o Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, vou renomear esse arquivo. Opa, acabei abrindo ele, perdão. Vou renomear esse arquivo, que é só uma cópia aqui do meu, vou chamar de Orkut underline em, tá? Vou renomear e vou abrir aqui esse meu Orkut underline em para editar aqui ele, tá bom? Vou abrir aqui pelo coisa logo, direto. Abrir outros documentos, Orkut underline em, vou abrir aqui no meu editor de texto. E vou copiar o texto que está em inglês lá do Orkut para cá, para eu utilizar ele em inglês, tá bom? English. Selecionei ele em inglês. Copiar aqui esse texto no meu arquivo, né, Orkut underline em, eu vou colocar o meu texto aqui que eu tinha acabado de criar. Foi o seguinte, ó, para eu ser mais assertivo, né, e até já compartilhar um aprendizado com vocês, você tem como clicar em cima das divs. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso editar a div, tá? Botão direito em cima dela. Posso editar como HTML, né? Se eu clicar aqui, aí ele vai me dar a div, ó, completa, ou seja, com todas as tags para poder copiar ela. Então eu vou copiar esse mesmo texto aqui, né, ó, para cá, para eu colar aqui no meu já formatadinho, né, para eu não ter que ainda formatar, escrever tudo de novo as tags igual fiz da outra vez, né? Que foi mais pra gente aprender juntos. Então, tá aqui, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho pronto, ajustado, né? Pronto. Aqui eu acho que o botão dele tá submit ao invés de enviar, né? Eu vou colocar aqui então submit, tá? E vou salvar. Nesse momento, se eu acessar orkut.html aqui, ó, ele vai me dar em português, mas se eu clicar em inglês, ele vai me redirecionar para nossa página nova que foi criada, que é em inglês. Olha só que legal, né? Então a gente aprendeu aqui agora como redirecionar, tirar de uma página para outra, só que dentro do que a gente quer. E a gente vai tomar aqui como aprendizado outra coisa, tá? Percebam que esse CSS aqui, ele tá meio que repetido, tanto nesse arquivo quanto nesse outro. Lembra que eu falei no último vídeo sobre a questão de reutilização de código, né? Existe uma outra forma de a gente utilizar HTML, ou o CSS, que é importando ele, digamos assim, criando um arquivo do tipo CSS e utilizando ele no nosso arquivo HTML. Vamos fazer isso agora. Vou criar um novo arquivo aqui, vou colocar todo esse estilo dentro, tirar ele da nossa página, vou colocar aqui dentro desse arquivo, tá? Vou salvar ele dentro da nossa página Orkut como estilo.css, tá? Salvei ele como estilo.css. Perceba que o meu aqui, editor de texto meio que entendeu, né, como é que funciona. Vou tirar essa tag style e vou colocar uma outra tag. Lembra daquela questão que eu falei que muita tag eu não sabia, né, e tal, de cabeça? Então vamos lá, eu já copiei aqui a tag que faz
essa importação do estilo CSS. Vou colar ela aqui agora, tá? Ó. A sintaxe dela é essa: link, rel, style sheet, href, eu aponto pro arquivo que eu quero pegar, né, o estilo. Nesse caso aqui é o nosso estilo.css. Opa, já tem um ponto .css. Nesse caso aqui ele vai importar esse arquivo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso Orkut. Vou tirar esse daqui também, ó, e vou colocar esse estilo.css, tá bom? Nesse momento aqui eu tirei aquela tag style, estou usando um arquivo que tem o mesmo estilo que eu quero aplicar para as duas páginas. Então, fazendo isso, eu atualizo aqui, já funcionou. Se eu vim aqui inspecionar, né, ele está utilizando meu style sheet aqui, tá certo? Então ele já está pegando aí de outro lugar, tá bom? Gente, e o formulário, como é que funciona, né? O formulário é o seguinte: toda vida que eu crio essa sintaxe aqui de inputs, né, botões e tal, eu vou dizer nome, tá, para cada campo que eu colocar, que vai ser o name, para identificar quando eu submeter o formulário, a página que estiver recebendo, saber o que é cada campo. Ela só vai saber se eu der um name para esse campo. Se eu não colocar esse atributo name, né, nos campos do formulário, ao enviar, esse campo não vai ser enviado, porque ele não tem um nome que identifica ele. Então eu sempre preciso colocar esse name. Então o nosso name aqui vai ser o e-mail da pessoa, né? Porque na verdade aquele campo é e-mail. A gente pode inclusive trocar essa nossa class aqui por e-mail, né? Ó, e-mail. Aqui no Orkut também eu posso trocar por e-mail, né? Ó, e-mail. Aí o name também, eu posso colocar e-mail também aqui, né? Pronto. E lá no nosso estilo CSS eu vou colocar aqui, o campo vai ter uma class e-mail, tá bom? Pronto. Fechamos aqui. Estamos com o nome e-mail, só que não está completo ainda, né? Ainda está faltando aqui. Para onde vai quando eu submeter esse formulário, para onde ele vai? Eu vou mandar ele para action, que é qual é a ação que eu vou mandar nesse formulário aqui. Eu vou mandar ele para action. Vamos mandar para a página de inglês, só para a gente poder Orkut underline em .html, para a gente poder ver a mágica acontecendo, né? Então, no arquivo de português, se eu atualizar aqui e eu for analisar o código, né, ó, eu vou ver que tem um form que ele tá, a action dele, aqui na verdade é o outro, né? Pronto, vamos pro nosso. Aqui eu tenho um form onde a action dele que eu coloquei aqui, Orkut underline em, né? E aqui ele tá no Orkut underline em. Vamos só voltar aqui. A gente tá com dois arquivos, dá para não se embananar. Pronto. A action dele aqui tá Orkut underline em.html. Significa que quando eu enviar esse formulário, clicar em enviar, ele vai redirecionar para essa página aqui, enviando os dados do meu formulário para essa página. Então eu vou clicar aqui em enviar, ó. E aí, ó, ele foi para essa minha outra página aqui. Percebam aqui, né, que quando eu enviei as informações, ele me redirecionou de fato, né, para essa página Orkut em .html, que é a nossa página aí. Ele enviou os dados para essa página, só que ele enviou através da URL, ou seja, e-mail tá vazio aqui porque eu não coloquei nada lá. Mas vamos voltar, clicar aqui no voltar de novo. Então vamos lá, né? Aqui eu vou colocar o e-mail, pode ser contato@isaac.academy. Quando eu clicar em enviar, aí ele vai me redirecionar para aquela outra página, né? Ó, e-mail, contato, Isaac, tal. Percebam que ele não colocou o arroba aqui também, né? Aqui não tá com arroba. Por que, Rafael, não tá com arroba? Nas URLs, existe uma codificação para substituição dessas informações, que são informações que os browsers não entendem, não podem trabalhar com elas, que são os caracteres especiais. Então, acentos, esse tipo de coisa, caracteres especiais, eles substituem por algumas codificações para que o browser consiga trabalhar melhor com esses caracteres. Então, por isso que a codificação aqui ficou diferente. O arroba foi substituído pelo %40, tá bom? Então, foi isso, né? Aqui a gente viu que foi enviadas as informações. Só através de programação é que a gente vai conseguir captar esses dados aqui que foram enviados através de um formulário e trabalhar com eles. E a gente vai ver isso, né, durante os próximos vídeos.
tá certo? Mas vocês já entenderam como é que o formulário funciona. Coloco ali os campos, envio e ele trabalha dessa forma, tá bom? Vamos fazer o seguinte, gente, mais uma coisa aqui pra gente fechar o nosso vídeo, pra encerrar o nosso vídeo, né, e fechar esse conteúdo de HTML e CSS. Eu preparei aqui um arquivo pra passar pra vocês algumas coisas na HTML5. Como assim, Rafael? Existe uma versão de HTML que é uma versão que já está há um certo tempo, né? Que é o HTML5. No HTML5 existem tags que foram criadas muito legais para evitar até algumas codificações extras que eram feitas, né? Só para ter recursos simples, como por exemplo você colocar uma barra de progresso na sua página, ou então você colocar um vídeo na sua página. Você tinha toda uma codificação para colocar aquilo, né, e estilos e tal. E aí o HTML5 veio com vários recursos, vários tags novas que já fazem coisas bem modernas, né, para os usuários. E eu separei algumas delas só para a gente ter como exemplo, tá bom? Eu vou copiar aqui essas duas tags, que é vídeo e progresso, para vocês verem exemplos de tags de HTML5. Vou colocar aqui na nossa página em português, em cima do cabeçalho aqui, só para a gente ver. Eu estou apontando para como é que a tag vídeo é utilizada, né? Eu digo qual o tamanho, width e radius aqui no próprio HTML, digo para qual é o arquivo, né? E aí, se por acaso o browser não encontrar o arquivo, não for suportado, né, a tag vídeo ainda, for um browser muito antigo, porque os novos todos já tem, aí ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui. Essa é a sintaxe, né, digamos assim, para colocar vídeos, tá? Existe tag de áudio já, existe várias coisas legais. Eu quero criar uma página que vai ser um podcast. Aí você cria uma tag de áudio lá, ponto, é mó legal, assim, muito bacana. E vídeo também funciona dessa forma. Eu tô apontando para vídeo 1, que é um vídeo que eu tenho aqui, que foi o primeiro vídeo que eu fiz com o conteúdo. Então esse vídeo vai estar só mostrando eu mexendo o mouse na tela, que são coisas que eu tava fazendo de configuração pro primeiro vídeo que eu tava preparando para vocês, né? Então essa tag vídeo vai ter isso. E eu criei também aqui uma tag de progresso, né? Deixa eu só resolver aqui, pronto. Essa tag de progresso, ela vai ter um valor 70 e o máximo dela vai ser 100. Então é como se fosse uma escala ali, de 0 a 100, eu quero que a barra de progresso esteja preenchida até 70, né? E aqui dentro eu coloquei 70%, que é só informação, tá bom? Então vou salvar aqui, vou vir aqui e atualizar. Na verdade eu vou ter que ir para minha página em português, pronto, ó. Quando eu vou ele já aparece o vídeo, ó. Se eu der play aqui ele já funciona, ó. Tá vendo? E aqui também a minha barra de progresso, como a gente já tinha trabalhado, né? Já tinha conversado aqui. Rafa, se eu mudar aqui, vamos inspecionar essa barra de progresso, né? Ó, e mudando aqui o valor dela para 90. Percebam que ela já vai mudar ali, ó. Tudo que eu fizer aqui reflete aqui, tá? Mas é somente local, é somente no browser que eu tô mudando, tá bom? Então, ó, você vai mudar essa informação, né? Aqui 90, 80, né? Ó. E aí a barra vai mudando. Tá, e como é que eu faço para a barra ir avançando? Aí você vai utilizar programação também. Vai pegar esse recurso, utilizar programação, JavaScript, que já vai aprender nas próximas aulas, e outros recursos a mais. Tá bom? Então aqui são dois exemplos de tag HTML5 que são muito legais, né? Outra coisa também de conhecimento importante que eu deixei aqui na minha pesca para passar para vocês é que todo o documento de HTML é importante ter essa tag aqui em cima, que é doctype HTML. Então vamos colocar ela aqui no nosso arquivo, tá? Ó, doctype HTML. No nosso inglês também vamos colocar doctype HTML, que é para dizer que esse arquivo foi escrito dessa forma, tá bom? É importante ter essa informação aqui, tá? De codificação. Uma outra coisa também é que na tag HTML a gente pode colocar em qual linguagem isso foi desenvolvido. Percebam que quando eu mudo de página, ó, o meu browser me diz, você quer traduzir essa página, tal. Isso daqui é porque ele tá meio que entendendo que a nossa página é uma linguagem específica e tudo. Nesse caso aqui, o que é que eu quero fazer? Eu quero dizer que a minha página ela é em português já. Então eu vou dizer o seguinte, ó, minha página aqui, no HTML, né? Na minha linguagem da minha página é PTBR. Tá? Então eu estou dizendo que a minha página ela vai ter essa linguagem, tá certo? Então nesse momento ele vai entender que a minha página é em português. E no do inglês também eu vou colocar PTBR, que é só para ele não me sugerir nenhuma tradução, tá bom? Ele na verdade está em inglês lá, o browser teria que sugerir uma tradução lá, mas eu não quero. Então quando eu clico em inglês aqui, ó, já não apareceu mais a sugestão do browser, né? De conversão, tradução da linguagem, tá bom? Então essa informação também é muito importante. Outra coisa que é muito importante é essa tag meta, né, que é utilizada para codificação.
Que é isso? Codificação TF8. Quando a gente utiliza acentos, né, a maioria das páginas precisam ter essa configuração de meta UTF-8, que é para que os acentos sejam reconhecidos. Deixa eu só colocar aqui uma informação aqui de, por exemplo, colocar O com acento circunflexo e salvar. Na nossa página ele está aparecendo direitinho, né, pelo que eu observei já de outras palavras aí, como português, por exemplo. Ó. Mas alguns navegadores podem não entender isso, tá? Cadê? Opa! Alguns navegadores podem não entender isso. Então, qual é o ideal? Qual é o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer aqui? O que a gente tem que fazer de ideal para cá? A gente tem que trazer essa tag meta UTF-8. Se no seu navegador tiver com esse problema de codificação, é só isso que está acontecendo, tá? Precisa ter essa tag meta UTF-8 aqui para que ele codifique direitinho a sua página, tá certo? Deixa eu tirar aqui esse O que eu coloquei aqui. E é isso, tá bom? Essas são algumas pescas. E eu queria também compartilhar rapidinho esse conhecimento sobre o Content Edit Table. O que é esse Content Edit Table, Rafa? Sabe esse texto que a gente colocou aqui? A gente pode dizer que a gente quer editar ele. Então eu vou pegar aqui o hello como exemplo. Eu vou colocar o Content Edit Table igual a true, que é como se fosse verdade em inglês, né? Então eu estou dizendo o seguinte, ó. É verdade que eu quero que o conteúdo dessa tag seja editável, que o usuário pode chegar lá e mude o que tem lá, né? Então eu vou chegar aqui, atualizar a minha página, né? Dar um F5 nela. Se eu vim aqui em hello, ó, perceba, hello agora tá podendo ser editado. Isso aqui também é por conta de um recurso novo do HTML5, tá certo? Então muito legal, né? Isso, essas informações aqui. Vocês vão aprender, né, como trabalhar melhor, para que serve aprender por conta de tempo, tá? Eu tô permitindo que o usuário edite, mas é só na máquina dele, é como se eu estivesse indo aqui na inspeção, né, do navegador e trocando, né? É basicamente isso que está acontecendo, mas tem como a gente fazer alguns recursos legais. Não sei se vocês já viram o WordPress, por exemplo, ou outras ferramentas, o Wix. Você vai desenvolver o site dentro da própria página, né? Você sai editando as coisas e ele guarda, né? Com programação ele guarda essas alterações. Então a gente tem como trabalhar com isso daqui e utilizar a nosso favor, tá certo? Então o nosso vídeo de hoje, para fechar, o que a gente precisa saber até agora de HTML e CSS está pronto. No próximo vídeo a gente já vai começar a desenvolver o Orkut. E aí esse conhecimento básico que a gente teve vai ser muito importante. Vocês vão entender por que esses 4 vídeos iniciais foram feitos. Foi justamente para isso, para que a gente pudesse ter essa base para começar o aprendizado que a gente vai ter de programação. Tá bom? Até o próximo vídeo.